como é que tu foi te posicionar dentro desse grupo religioso como uma sexóloga ou primeiro foi a sex shop? Primeiro foi o sex shop. Primeiro eu montei o sex shop. Começou com umas bolinhas, umas coisinhas assim, né? E daí o pessoal começou a procurar, né? Ah, sempre queria uma coisinha diferente, buscando uma coisa, outra, outra. E eu comecei a estudar sobre os produtos, gostar também. Aí comecei a ter praticamente de tudo que vocês pensarem. Então, tinha lingerie, pijama, camisola, aí produtos para retardar, para massagem, N coisas. E daí chegou uma pessoa da igreja e pegou e falou para mim que Deus não se agradava daquilo. Falou, ó, Deus não se agrada, tal, isso que você faz, né? Você não deve fazer isso. E até então, igual eu falei, era uma loja de presentes e que tinha uma salinha separada onde ficavam os produtos, né? Então ali ficava, tinha uma cortina, então era bem discreto. Aí, pra gente era assim, se não serve para mim, eu não vou dar para ninguém. Eu joguei tudo fora. Mas muita mercadoria eu joguei fora de vibrador, tudo. Joguei tudo fora. Tomara que o lixeiro tenha olhado o saco de lixo, para não ter desperdiçado tanto. Mas joguei tudo fora, falei, não, se Deus não se agrada, então eu não vou mais trabalhar com isso, né? E ficou aquela briga comigo, eu comigo mesma, né? E aí eu fui orar, né? Fui conversar com Deus e falar, ó, Senhor, o Senhor fala comigo, né? Se não é para mim fazer, então o Senhor me abençoa, porque eu vendi muito bem, né? Aí eu falei, então o senhor me abençoa na loja, porque, né, para mim vender as outras coisas. E daí foi, né, eu fui tentando, no sex shop. Não deu certo. E daí as pessoas continuavam me procurando. Ó, oh, Patrícia, eu quero tal coisa. Mas elas não só me procuravam para comprar o produto, mas para conversar comigo sobre o relacionamento, sobre as dúvidas, né? Ai, que não sentia prazer, que isso, que aquilo, sabe? Então, sempre tinha uma coisa ou outra. Não era só a venda do produto, mas uma consultoria, né, que eu fazia com elas. Sempre foi assim. Elas gostavam muito de abrir comigo, gostam até hoje, né? Então a gente trocava experiências. E daí eu falava, não, mas eu não tenho mais, eu não trabalho mais e tal. Aí Deus pegou e eu percebi que Deus queria que eu continuasse naquilo, sabe? Assim, porque as pessoas precisavam e precisam de um algo a mais no relacionamento. Porque ninguém quer comer arroz e feijão novo todo dia, não é verdade? A gente enjoa. Então a gente tem que ter uma novidade no relacionamento da gente também, precisa. Aí eu peguei e vendi toda a loja de presente, falei, agora vai com tudo. Aí montei a loja toda de presente, tudo que vocês pensar. E a loja é bem grandinha lá. Aí foi tudo. Aí mudei tudo, pintei uma parede de vermelho, a outra de preto, coloquei um lustre enorme, a loja ficou maravilhosa. Isso lá no Paraná, que o prédio é meu mesmo, né? Aí ficou tudo muito lindo, e daí o negócio bombou, assim, enquanto eu estava reformando a loja, eu coloquei na garagem de casa, as meninas já iam lá comprar, e aqui, uma cidade pequena, então é muito boca a boca, elas já me conheciam, então o negócio, assim, ó, foi maravilhoso. Ah, eu precisava comprar um balcão, vendi, já tinha dinheiro para comprar, já foi aquela coisa, sabe? Então foi uma bênção muito grande. E daí eu comecei a estudar mais sobre como é que foi Deus que criou a gente para ter um relacionamento íntimo com o parceiro da gente prazeroso, né? Ele criou, tanto é que eu costumo dizer para as meninas assim, né, que o do homem é para fora, das meninas é para dentro, mas a gente tem um clitóris que é para dar muito mais prazer para nós, não é verdade? E foi criado só para isso. E tem muita mulher que nem conhece, que nunca se tocou, que não sabe como que funciona, né? Então eu auxilio elas nessa pegada também do autoconhecimento, que tipo assim, eu não falo, porque assim, masturbação é pecado, faz até mal para a saúde, mas não é se masturbar, é se conhecer, né? Você tem que se conhecer para ensinar o teu parceiro o que você gosta, para vocês juntos sentir prazer no seu relacionamento, na vida e tudo a gente tem que conhecer. Você tem que conhecer seu trabalho, você tem que conhecer a pessoa que você convive, para os dois se dar prazer, né? Então eu auxilio elas nessa parte também, que é bem interessante, bem bacana, e que também tem muito tabu, né? Esse autoconhecimento, esse se tocar. Então, foi daí eu nunca mais parei. Aí, com essa necessidade delas chegarem em mim e falar assim, ah, eu não sinto prazer, eu tenho a falta de libido, eu não quero mais namorar. Aí, às vezes, um homem com disfunção erétil, meu marido não consegue mais e tal, aquela coisa toda. Eu falei, opa, eu preciso estudar para realmente eu auxiliar elas da maneira correta, porque não adianta só eu te vender um produto e falar que ele vai resolver o seu problema. Não, às vezes é uma coisa psicológica, às vezes, né, tem várias coisas que influenciam no nosso prazer ali. Tanto é que tem um cliente
que por um problema que ele teve com o pai, ele não conseguia mais ter um relacionamento íntimo com a esposa. Acredita? É um negócio impressionante, assim. E que eu aprendi também na faculdade, que a gente chama de, eu vou dizer assim, meio que uma árvore genealógica, para vocês entenderem mais ou menos. Você trabalha, você pega assim, os avós, os pais e ele, e você vai estudar tudo o que aconteceu para ver o que está interferindo na vida dele. Né? Então, ele teve um problema com o pai dele, que abandonou a mãe dele, e quando a esposa quis ter um filho, simplesmente ele parou de funcionar porque ele não queria ser pai, porque ele achava que ele ia ser um péssimo pai, igual o pai dele, entendeu? Então, daí a gente foi trabalhando ali e conversando e tudo. Ah, mas você já sabe onde seu pai errou. Você não precisa errar no mesmo lugar que seu pai errou, né? E daí a gente foi conversando e tudo, e hoje ele tá bem, estão praticando bastante, daqui a pouco vem o herdeiro. Então, são várias coisas assim que você resolver, que é para mim, assim, eu adoro. Quando eu recebo as mensagens das meninas assim, ai, Patrícia, eu amo. Nelson, pode